Bom, pessoal, os 3 principais erros de quem usa Descongex Plus, né? Que é uma medicação, é o nome comercial dela, né? Mas tem 2 componentes, a bromfeniramida, né? E a fenilefrina, que são 2 remédios que funcionam do seguinte aspecto, né? Vai reduzir a quantidade de secreção que o seu corpo produz, né? Então, pacientes que estão com quadro, né, de congestão, problemas respiratórios, né? Muitas vezes o médico acaba passando, né? E pessoas que têm obstrução nasal. Agora eu vou explicar para vocês quais são os 3 principais erros das pessoas que usam essa medicação fazem. O primeiro erro é o seguinte, né? São remédios sintomáticos, então eles vão agir no sintoma nasal, no sintoma de congestão, mas eles não vão tratar o problema. Então você tem que primeiro ver com o médico qual é o seu problema. Vou dar exemplo para vocês que às vezes o paciente confunda. Se ele está com a sinusite, se aquilo é bacteriano, vai ter que tomar um antibiótico. Então o Descongex Plus não vai resolver isso. Ah, vai melhorar o sintoma, Júlio? Vai, mas é o problema. Vai acabar mascarando e muitas vezes o paciente vai achar que está sendo tratado e não está sendo tratado. Então esse é o erro mais comum, achar que o Descongex Plus está tratando alguma doença. Ele não trata a doença, ele trata o sintoma. Por isso esse é o principal erro e o erro mais comum, né? Segundo erro comum que a gente vê, o uso crônico. Como assim, Júlio? Eu tenho uma obstrução, eu tenho essa secreção e aí eu começo a usar ele para desobstruir. Só que o que acontece? Ele faz a sim, mas não vai tratar a doença. E se você acaba utilizando, em primeiro lugar, vai ter efeito rebote, então muitas vezes a congestão vai ficando pior. Por isso que a gente às vezes segura o uso, né? E outro aspecto também que às vezes acontece, aquele muco, aquela secreção, ela tem uma relevância, né? Ele é importante. Então, se você não fizer as outras medidas que eu vou falar no terceiro erro mais comum, você não vai ter a resolução do problema, né? Então é muito importante você não fazer uso crônico, a não ser que tenha uma recomendação do seu médico específico. Claro, medicina é tão ampla que tem situações e situações. Então a gente até brinca que tem uma frase, nem nunca nem sempre na medicina a gente fala, né? Então a gente fala nunca use, né? É difícil, porque tem situações específicas, mas no geral não vai se utilizar cronicamente por muito tempo, né? E o terceiro erro mais comum, às vezes a pessoa não fazer outra medida. Qual a medida mais básica, mais simples, que mais funciona para congestão nasal? Lavagem com soro fisiológico. Vocês botarem aqui no YouTube, botarem no Google, qualquer lugar, você vai ver o otorrino o tempo inteiro, clínico, falando o tempo inteiro. Tem um vídeo aqui falando como lavar o nariz, com uma medida simples. Mas o que é que ela vai fazer? O problema não é a secreção? Você vai lavando, vai tirando aquela secreção. Então vai melhorando. Você vai tornando ela mais líquida, então não fica espessa. Ela sai mais, ela não fica presa. Risco de infecção, de infecção bacteriana secundária reduz, tudo isso, né? 3, 4 vezes por dia, é muito frequente o paciente não fazer isso, né? Hoje tem equipamentos, hoje tem materialzinho que é super simples, né? E você tem que fazer essa lavagem para ir tirando essas secreções, tá bom? Espero tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu faço outro vídeo comentando mais as dúvidas se forem mais frequentes. Abraço.